Olá pessoal, aqui é a professora Nádia e vamos continuar nosso curso de produção e tecnologia de sementes hoje com a videoaula 7. Vamos falar sobre a secagem, sementes e o beneficiamento. Bom, como nós finalizamos a videoaula 6 falando sobre o processo de maturidade fisiológica e os processos de colheita de sementes, dando continuidade agora a essa linha de produção, nós temos agora a secagem das sementes. Como comentamos nas aulas de colheita, as sementes, dos pontos mais importantes, para se acertar o momento de colher, um marcador muito importante é o teor de água, a umidade das sementes. Então a gente viu que existem pontos, porcentagem, teor de água específicos, para cada espécie, que são aquela umidade realmente ideal para a colheita das sementes, para que as sementes mantenham a qualidade fisiológica, para que a semente não tenha dano, nenhum tipo de dano, mecânico durante o processo de colheita. Só que agora chegou um momento que a gente tem que ajustar essa umidade. Infelizmente, a umidade que a semente é colhida não é a umidade ideal para que a semente passe pelo processo, pela linha de beneficiamento, onde vão acontecer todos os processos de separação, onde a gente vai poder retirar impurezas, a gente vai poder selecionar sementes por tamanho, por espessura, sementes de maior densidade, a gente vai poder retirar sementes estragadas, sementes xoxas, vazias, enfim. Então, para que a semente ela passe por esse processo de beneficiamento, a gente tem que ajustar a umidade. A semente ela foi colhida num teor de umidade ideal, mas essa umidade ainda não é a umidade ideal para que a semente passe pela linha de beneficiamento. Por todo o trajeto, por todas as máquinas, os sistemas de peneiras, de separação, a semente ainda está úmida. Então, se ela passar pela linha de beneficiamento com essa umidade que ela veio do campo, a semente ela pode sofrer dano, principalmente um dano mecânico latente, onde a semente ela está muito úmida e pode acontecer principalmente amassos, então a semente pode ser amassada, danificada, e isso pode prejudicar o seu potencial de germinação. Então, por esse motivo, a gente tem que ajustar esse teor de água, tá? Então a gente vai agora fazer o processo de secagem das sementes, que é ajustar esse teor de água para que a semente possa ser beneficiada e também pensando no armazenamento. Então, o teor de água é o fator mais importante para definir a qualidade de sementes, tanto no beneficiamento quanto no armazenamento. A gente vai ver que esse ajuste que a gente vai fazer agora do teor de água, ele vai servir tanto para a semente ser beneficiada, como também para manter a qualidade fisiológica, sanitária, durante o armazenamento. Então, a gente vai ajustar agora o teor de água para a semente possa ser beneficiada e principalmente armazenada, tá? Bom, por que a gente faz a secagem das sementes? Então, esse teor de água ele está relacionado com atividade biológica. Então, quanto maior o teor de água existe na semente, maior vai ser a atividade biológica, e a gente não quer isso. A gente quer que a semente ela reduza o seu metabolismo, a gente quer que a semente ela paralise ali o máximo metabolismo, que a semente ela entre no estado de repouso. Então, para que a semente ela entre nesse estado de repouso, a gente tem que secar a semente, a gente tem que reduzir o teor de água, tá? Então, reduzir a atividade biológica, reduzir o metabolismo, colocar a semente em repouso. Então, a gente consegue fazer isso secando a semente, reduzindo o teor de água. Além disso, quando a gente reduz o teor de água, a gente vai também reduzir a atividade de micro-organismos. A gente sabe que altas temperaturas, alta teor de água, maior umidade, ele é um ambiente propício também para a proliferação de micro-organismos, como por exemplo os fungos, Então, se a gente reduzir esse teor de água nas sementes, a gente vai evitar também a atividade e a proliferação desses micro-organismos nas sementes, o que pode causar, o prejuízo e diminuir a qualidade sanitária das sementes. Então, a gente reduzindo a água, a gente
diminui a atividade biológica e a gente reduz também a atividade de micro-organismos. Além disso, a gente evita a danificação mecânica, como eu comentei para vocês. A gente tem o dano mecânico latente, que é aquele dano mecânico onde a semente ela está com um teor acima, teor de água acima, e aí a semente ela está muito úmida, está túrgida, e aí pode acontecer durante o beneficiamento amassos, né, danificações. E essas danificações, se ocorrerem principalmente nas regiões ali do eixo embrionário, pode causar uma danificação que a semente comprometa a germinação da semente, né? A semente ela não germine ou germine e dando origem a uma plântula anormal que não é computado no teste de germinação, tá? Então a secagem ela tem esse objetivo de manter o teor de água num limite mínimo, né? Claro que a gente não vai secar a ponto de tirar toda a água, né? Ou deixar um teor de água que vai ser prejudicial à semente, então a gente tem um limite. Então a gente vai secar, para cada espécie a gente tem esse limite de secagem. A gente vai tirar o máximo possível, mantendo a qualidade da semente e que ela possa seguir ali tanto o beneficiamento, para o transporte e principalmente o armazenamento, tá? Então, por que as sementes elas devem sofrer essa secagem artificial, né? Porque desde a formação, a gente viu lá nos gráficos da aula passada, desde a formação da semente, a gente vai acompanhando esse teor de água, né? Então acontecem várias transformações, acontece ali ao longo da formação da semente o acúmulo de matéria seca, o desligamento da planta mãe, né? E a gente vai acompanhando aquele percurso do teor de água para, por exemplo, para a gente determinar o ponto de colheita, que é aqui, ó, no desligamento da planta mãe, onde é um indício de máxima de qualidade fisiológica, onde a gente tem maiores porcentagens de germinação, vigor. Então a semente, a gente vai seguindo, a gente vai acompanhando, né, o seu desenvolvimento através do teor de água. Tanto é que o teor de água aqui é um indicativo de ponto de colheita. No entanto, quando a gente tem aqui o máximo de acúmulo de matéria seca, o desligamento da planta-mãe, é onde a gente tem o máximo de qualidade fisiológica, a gente também tem uma elevada incidência de plantas verdes, né, alto teor de água, inviabilizando a colheita mecânica. Daí a importância de se acompanhar o teor de água, verificar se a gente pode esperar o teor de água reduzir um pouco mais sem prejudicar e sem reduzir também a porcentagem de germinação ou até entrar com dessecantes, tá? Bom, o que acontece lá no campo? Se eu esperar o teor de água baixar muito, né? Por exemplo, qual que é o teor de água para armazenar uma semente de milho? 15%? 13%? Ok. Por que eu não vou colher, vou esperar chegar a 13% para eu colher? Porque aí eu já colho a 13%, certo? E aí eu não preciso passar pelo processo de secagem artificial, por exemplo, lá na UBS. Por que eu não posso esperar? Por que eu colho o milho lá a 25%? Né? Por que eu não espero diminuir e escolher o ponto de colheita só pelo teor de água? Porque a gente observou na aula anterior que se eu observar, né, se eu acompanhar só o gráfico, o teor de água, o que vai acontecer com a germinação? O que vai acontecer com o vigor? Né? Então, se eu esperar colher, não quero secar, vou colher com 13%, com 15% de teor de água, porque aí eu não preciso secar lá no secador, né? Já passo direto para a linha de beneficiamento no teor de água adequado. Tá, mas o que está acontecendo com a minha germinação? Então, se a gente voltar lá na aula 6, a gente vai ver que a germinação está caindo. Então, eu não posso esperar, eu não posso colher só em função do teor de água, né? Eu tenho que colher, claro, em função do teor de água, mas observando o que está acontecendo principalmente com a germinação, tá? Então, quando eu tenho o máximo de germinação, antes que a germinação comece a cair, geralmente o teor de água é um teor de água mais elevado, é um teor de água que não é o ideal para que a semente seja beneficiada e armazenada. Então, esse ajuste de teor de água eu tenho que fazer realmente na UBS. Eu tenho que fazer uma secagem depois da colheita, para que eu vou manter a germinação no máximo possível lá, que a gente observa no gráfico, e agora eu ajusto o teor de água. Eu seco a semente, mantendo essa qualidade fisiológica da semente, tá?
Além disso, a semente ela tem um ponto interessante, que é uma característica, que elas são higroscópicas. Então, se a gente pegar lá nos gráficos da videoaula 6, a gente observou que lá no finalzinho do processo de formação da semente, a gente observa que o teor de água ele cai rapidamente, né, num determinado ponto, e ele começa a oscilar, que é aquela cobrinha que eu mostrei para vocês no gráfico, né? Sobe e desce. Quer dizer que o teor de água está subindo e descendo. Por quê? Porque a semente tem essa característica de ser higroscópica, tá? Por quê? Porque elas absorvem e perdem água de acordo com as condições do ambiente. Por exemplo, temperatura, umidade, ponto de orvalho. Então, a semente está no campo. Durante o dia, a temperatura está alta. A semente, ela perde umidade. Durante a noite, ponto do orvalho, mais úmido o ambiente. Ela absorve umidade. Então, por isso que fica aquela oscilação lá no finalzinho do gráfico. Isso é prejudicial, porque essas sucessivas expansões e contrações dos tecidos das sementes, principalmente ali do sistema de membranas do tegumento, a semente ela abre, ela expande, porque ela absorveu umidade. Aí durante o dia ela contrai, porque ela perdeu umidade. À noite expande, porque ela absorveu umidade. Então vai ficar essas sucessivas expansões e contrações dos tecidos, isso vai causar prejuízo. Então a semente ela perde qualidade e ela perde poder de germinação, tá? Além disso, esse processo de deterioração desses tecidos, principalmente do sistema de membranas, né, do tegumento, das sementes, isso causa um ambiente favorável para ataque de micro-organismos. Então a semente você vai colher, ela já está ali atacada por algum micro-organismo de campo e ela perde então seu potencial fisiológico. Então por isso que a gente não pode deixar a semente depois do ponto de colheita, depois de determinar ali a umidade ideal de colheita, a semente não pode ter atrasos no processo de colheita, porque ela pode sofrer essas sucessivas expansões, né, contrações, e aí ela perde a qualidade fisiológica. Então a gente falou muito sobre isso lá na aula de colheita, que é o atraso na colheita. Por que a semente ela perde qualidade no campo se eu atrasar o processo de colheita? Porque a semente ela tem justamente essa capacidade de serem higroscópicas, né? Que ela tem essa troca. O que é isso? Troca de umidade com o meio onde ela se encontra. Então ela está no campo. E aí no campo eu tenho altas temperaturas, baixas temperaturas, alta umidade, baixa umidade, ela vai só expandindo e contraindo, né? Perdendo e absorvendo a umidade do meio. Bom, quais são os elementos de secagem? Então, após a maturidade fisiológica, o grão, né, ou a semente, ela perde umidade até entrar em equilíbrio com a umidade do ar. Então, essa umidade relativa do ar aumenta, o produto ganha umidade. A umidade relativa do ar diminui, o produto, né, a semente, ela perde umidade. Então, chega um ponto que após a maturidade fisiológica, que a gente chama de equilíbrio higroscópico, é quando ela já não perde e ela já não ganha umidade dependendo do ar, ela diminui um pouco essa oscilação, e é o que a gente chama de equilíbrio higroscópico, que é o que acontece lá nos secadores. Ela atinge um equilíbrio higroscópico. É quando a gente seca a semente a um ponto que mesmo com umidade no ambiente, ela diminui essa capacidade de absorver, que é o ponto de equilíbrio higroscópico. Como que a semente, então, acontece a secagem da semente? Então, essa secagem da semente, a gente tem que ter isso em mente quando a gente coloca a semente lá no secador, que a secagem ela acontece de forma simultânea e contínua. O que acontece? Primeiro, a semente, ela perde a umidade, a água, né? Aqui, mais nessa superfície aqui, mais externa. Então, a água, a umidade que está aqui nessa parte mais externa, né, da semente, ela é eliminada, acontece a evaporação, tá? Então essa parte aqui mais externa ela fica seca, porém a gente tem uma água, né, um teor de água aqui que está mais aqui na parte interna da semente. Então o que acontece com essa água? Ela vai, quando essa parte mais externa está seca, né, ela vai migrar a água da mais interna para a parte mais externa,
tá? Bom, aí essa água ela vai migrar para a parte mais externa, e aí como que o ambiente, né, vai estar num secador, num ambiente mais de temperaturas mais elevadas, essa água vai novamente evaporar. E assim vai acontecendo simultaneamente. Então a água mais interna vai migrar para a área mais externa, e essa área mais externa, como está exposta ao calor, vai evaporar. Isso acontece continuamente, simultaneamente, e a gente tem que ter isso em mente. Por quê? Não adianta, o que quer dizer isso aqui pra gente? Não adianta eu colocar uma temperatura muito elevada, né? Porque eu quero secar muito rápido a semente. Por quê? Porque que vai acontecer? Eu vou secar só a superfície, mas a água interna não vai dar tempo dela migrar para a parte externa. Então, o processo, né, o controle da temperatura, ela é muito importante, porque senão você coloca uma temperatura muito elevada para secar rapidamente, o que você vai fazer? Você vai secar só a parte externa e você vai literalmente cozinhar a semente aqui nessa parte interna, que é justamente onde a gente tem ali as estruturas mais importantes, como por exemplo o eixo embrionário das sementes, tá? Então esse é um cuidado que a gente tem que ter na hora de regular a temperatura dos secadores, tá? Bom, e a movimentação do ar? As sementes ou os grãos, elas estão em equilíbrio com a umidade do ar. Então, uma pressão de vapor externa, ela tem que ser maior do que a interna. O produto, ela ganha umidade. Quando a pressão do vapor interna, né, é igual a externa é igual à interna, ela entra em equilíbrio higroscópico, ou seja, não há perda nem ganho de umidade. E quando a pressão do vapor externo é menor do que a interna, aí acontece uma perda de umidade. Então, a retirada do ar saturado em umidade é substituído por outro com menor umidade. Então, isso acontece a secagem dos grãos ou sementes. Então, o que acontece? A gente tira a retirada do ar saturado em umidade, ele é substituído por outro com menor umidade, ou seja, um vapor quente, um vapor de ar quente. Então, quando a gente injeta um vapor de ar quente, o que acontece? A semente ela vai perder umidade. Por quê? Porque a umidade ela vai migrar do interior das sementes para o exterior e assim ela vai evaporar. Bom, como que acontece? Como que acontece essa perda de umidade, né? Ela acontece em duas fases. Na fase 1, a semente, ela perde a água da parte mais externa, foi o que eu falei para vocês. Então, nessa primeira fase, ela vai estar ali exposta a um vapor quente, né, de ar quente. Um vapor não, ela vai estar exposta a um fluxo de ar quente, e essa parte externa ela vai perder água, ela vai perder a umidade. Isso é rápido. Essa fase 1 ela é mais rápida. Então a secagem da parte, o que quer dizer isso? A secagem da parte mais externa ali da semente, perto ali ao tegumento, ela é mais rápida. Já a fase 2, a umidade que está no interior da semente, ela vai migrar para a periferia. E isso é mais lento. Então, por isso que essa fase 2, ela demora um pouco mais. Por quê? Porque a água secou a parte mais externa, né, a periferia da semente. Aí a água que está no interior da semente, ela tem que migrar, isso é mais lento, para a parte mais externa, para a periferia, e assim, quando ela é exposta, ela vai estar exposta a essa temperatura mais elevada, aí sim ela vai evaporar. Então, essa é uma base interessante. Guardem essas duas fases aqui de secagem, de perda de umidade, porque isso é a base do secador que a gente tem hoje, que é um dos mais eficientes, intermitente, onde a semente ela fica, e os meninos apresentaram isso no seminário. A semente ela tem um momento onde ela fica numa câmara de secagem, depois ela vai para uma câmara de repouso. Mas para que a semente tem que repousar? Justamente por isso. Porque na câmara de secagem, ela vai perder essa água, essa umidade mais externa, na periferia. Aí vai chegar um ponto que já secou.
Ali já não tem mais água para perder. Agora eu tenho que esperar essa fase 2, que é essa movimentação da água da parte mais interna e para a periferia. E isso é mais lento, por isso que ela vai para a câmara de repouso, para que essa água que está no interior da semente ela possa se movimentar para a parte mais externa e aí sim eu poder secar. Então essa é a base dos secadores intermitentes. A semente ela fica secando para perder essa água que já está na parte externa e ora ela fica na câmara de repouso para que aconteça essa movimentação da água, tá? Então, por isso que os secadores intermitentes com movimentação da massa de sementes têm uma secagem mais uniforme, mais eficiente, tá? Bom, temperatura de secagem. Então, dependendo da finalidade do produto, né, a gente tem que ter cuidados na secagem. Coloquei aqui para vocês que a gente tem vários tipos de secadores. Secadores que vão secar grãos, secadores que vão secar grãos para consumo humano direto, para fazer ração, né? Então, dependendo do qual que é o produto, a gente vai ajustar a temperatura dos secadores. No caso, para sementes, a temperatura máxima de secagem, dependendo do tipo de secador, é de 43 graus, tá? Só que a gente sabe que dependendo do secador, a gente pode até aumentar essa temperatura. Provavelmente esse aqui é um secador contínuo, aqui ó. Secador contínuo quer dizer que é um secador que não tem movimentação, não tem uma secagem intermitente, eu não posso alterar, por exemplo, a temperatura. Se eu tiver um secador intermitente, onde eu tenho essa câmara de repouso, eu posso colocar uma temperatura mais alta. Por quê? Porque eu sei que a temperatura mais alta vai secar rapidamente ali aquela água que está na superfície mais externa da semente, né? Então eu posso colocar uma temperatura mais elevada. Se for um secador contínuo, onde eu não tenho essa câmara de descanso, de repouso, eu tenho que realmente aplicar uma temperatura menor para que a semente não seja literalmente cozida, né? Porque a gente tem uma grande quantidade de água no interior da semente. Então a alta temperatura vai cozinhar a semente e não secar, tá? Bom, no caso de sementes, a temperatura inicial de secagem é em função do seu teor de água. Isso também é determinante. Como que eu vou ajustar a temperatura ali inicial? Vai depender da umidade. A semente chegou mais úmida, a semente chegou mais seca, né? Então, o que acontece? Quando a gente tem uma temperatura inicial acima de 18%, que é o que mais acontece, né? A gente recebe material aí com 20%, 25%, dependendo, 23% de umidade. Então, a gente aplica uma temperatura máxima de 32 graus, tá? Se for de 10 a 18, 38, e se for maior, né? Menor do que 10%, que quase não acontece, né? Porque esse aqui já é um teor de umidade já quase que ideal para a maioria das espécies para armazenamento e secagem e armazenamento e beneficiamento, a temperatura inicial de 43 graus. Notem aqui que um fator interessante que, por exemplo, engraçado, se a semente ela chega com um teor maior, mais elevado de umidade, eu aplico uma temperatura menor, certo? Uai, deveria ser ao contrário? Deveria, se a semente está muito úmida, eu tenho que aumentar a temperatura? Não. Não, por quê? Porque a gente acabou de falar que a secagem acontece em duas fases. Não adianta eu aplicar uma alta temperatura, porque a semente está muito úmida, eu vou cozinhar a semente e eu não vou conseguir retirar a água que está no interior da semente. É o contrário. Eu tenho que aplicar uma temperatura mais, né, uma temperatura inicial menor para que eu possa secar, né, a parte mais externa da semente, né? Essa secagem da parte externa, ela é mais rápida, rapidamente ali eu vou perder aquela umidade mais superficial, mais externa da semente, mas vai ser uma temperatura que vai fazer com que a água do interior migre para a parte mais externa sem que eu cozinhe literalmente a semente. Tá? Então, ao contrário. Então, se a semente ela chega mais úmida, a temperatura ela tem que ser menor para que o processo de secagem seja eficiente, seja viável, não perca a qualidade da semente e que a água do interior da semente tenha condições de migrar, que é um processo lento, né, do interior para a parte mais externa. Então, por isso que a gente tem hoje, como eu falei para vocês, eu vou mostrar daqui a pouco, os secadores
intermitentes, que à medida da secagem que a semente ela for acontecendo, a temperatura de secagem ela pode ser gradativamente aumentada. Por quê? Porque quando a gente tem um teor de água, a umidade está mais na parte externa da semente, eu posso aplicar uma temperatura mais elevada, porque eu seco rapidamente a semente, porque a água está ali na parte mais externa. Mas se a água ainda estiver no interior da semente, eu tenho que ter uma temperatura menor. Por quê? Porque essa temperatura menor vai fazer com que aconteça essa movimentação da água para a parte mais externa e aí sim eu consigo secar, tá? Por isso que a gente tem secadores do tipo intermitente, onde eu tenho duas câmaras de secagem. Eu tenho a câmara de secagem, que é a fase 1. Essa câmara de secagem, que a gente chama de fase 1, é secagem porque eu vou secar. A água já está no interior, na parte mais externa da semente, altas temperaturas, a semente vai liberar, a água vai evaporar. E a câmara de descanso é a fase 2. Nessa fase 2, eu tenho que ter temperaturas menores, porque não adianta eu colocar uma temperatura muito alta, né? Eu quero uma temperatura só para fazer a movimentação da água do interior da semente para a parte mais externa. Muitas vezes até nem acontece não vai ser insuflado temperatura nessa câmara de descanso. A própria temperatura ali ambiente do secador, ela já proporciona essa movimentação. Então, geralmente, a fase de secagem onde a gente insufla o ar quente é apenas aqui na câmara de secagem. Essa câmara de descanso, às vezes a semente fica literalmente descansando, tá? Então, após a realização da colheita, ao longo as sementes apresentam o teor de água que permite a colheita mecânica com o mínimo de dano à semente, à qualidade da semente. Foi o que eu falei para vocês. A semente aqui, de uma maneira geral, elas são colhidas com umidade aqui, ó, de 24 a 20, 33 a 30, né? Isso aqui, por exemplo, essa semente de milhas que pode ter sido colhida em espiga, porque a gente colhe em espiga com umidade maior, soja, sorgo, trigo. Então, a gente tem aqui umidades em torno de 20, 25%, né? Isso é o teor de água que a gente colhe as sementes. Só que esse teor de água, para beneficiamento e para armazenamento, ainda está muito alto. Então, por isso que a gente tem que diminuir, tá? Dependendo da espécie, o que a gente tem aqui de referência é um teor de água de 13%. Tá? Às vezes a gente reduz aí 14, 15, mas a gente tem um sistema de compensação aí de umidade que é a base úmida de 13%. Então, por mais que você chegue com um produto, ele está lá com 15%, a gente tem que fazer a correção para a base úmida de 13%. Porque senão você está comercializando água e não matéria, né? Matéria seca mesmo ou semente. No caso de grão, matéria seca, conteúdo, reserva, amido, proteína, o que seja a sua espécie. No caso de sementes, a quantidade de sementes, tá? Então, a operação de secagem, ela permite a redução do teor de água de sementes até níveis adequados, permitindo a manutenção da qualidade das sementes. Isso é muito importante. Por que eu não reduzo mais do que 13%, do que 12%, do que 10%? Porque aí eu vou começar a retirar água que é um tipo de água que ela é essencial. A gente quer reduzir o metabolismo da semente, a gente quer reduzir a atividade biológica da semente, reduzir, mas eu não quero parar, eu não quero matar a semente. Então eu tenho um limite aí de água que eu posso reduzir sem que a semente aconteça dano. Isso a gente vai falar daqui a pouco em armazenamento de sementes, porque a gente tem, a maioria das espécies, né, de uma maneira geral, a gente tem as sementes ortodoxas, que são sementes que elas toleram a dessecação, ou seja, toleram eu retirar a água, eu fazer a secagem. Então, essa água que eu retiro, depois no processo de germinação, quando a gente coloca a semente no solo, que aí eu fico rezando para plantar, para semear e chover, ou tem que ligar logo em seguida da irrigação, é porque eu tirei água. Olha só, no processo de formação, na colheita reduzi o teor de água, na secagem eu reduzi a água até níveis aí de 13%, 12%. Eu retirei água.
Eu reduzi o metabolismo, mas agora quando eu coloco a semente para germinar no solo, ou quando eu coloco a semente para germinar num teste de germinação, eu quero verificar se ela vai germinar, eu quero que ela germine, eu quero que ela forme uma plântula, uma planta e produza. Então essa água agora ela vai ser reposta. Tá? Então a maioria das sementes elas toleram esse processo de dessecação, que é eu retiro água para beneficiar, para armazenar, mas quando eu colocar no solo vai chover, ou vou irrigar, ou quando eu vou fazer um teste de germinação, eu vou colocar num substrato molhado, num papel molhado, numa caixa de areia molhada, e aí ela vai recuperar esse teor de água e a água vai fazer com que a semente ela volte ali à sua atividade metabólica. Primeiro passo é a germinação, depois desenvolvimento de planta, parte aérea, raiz e vai seguir seu ciclo, tá? Então a maioria das espécies elas toleram isso. São as sementes ortodoxas. As sementes recalcitrantes, a gente vai ver na aula de armazenamento, elas não toleram. A gente não consegue retirar a água para depois repor no processo de germinação. Elas não toleram a dessecação. Então elas pulam essa fase de dessecação. Ela fica pronta, ela chega no ponto de maturidade fisiológica e sem perder água, ela já está viável para germinação. Ou seja, uma semente que não tolera armazenamento. Porque para eu armazenar, eu tenho que dessecar. Armazenar e retirar água para reduzir a atividade biológica, reduzir metabolismo. Se eu não consigo retirar água, ela passa direto para essa fase de armazenamento. Então, sementes recalcitrantes são sementes que eu não consigo armazenar. Por que eu não consigo? Porque eu não consigo dessecar. Eu até seco, mas depois ela não consegue recuperar e retornar do ponto onde eu parei ali e coloquei ela em repouso, tá? A gente vai ver isso nas aulas de armazenamento. Então, agora vamos falar dos métodos de secagem. Existem vários métodos, várias técnicas, vários equipamentos, tá? E a gente vai tentar mostrar um pouco aqui e ilustrar mais com alguns vídeos lá no portal. Bom, então a gente tem a secagem natural, que a gente conta com o sol, com a umidade, e aí a gente já vê que a gente fica dependendo das condições climáticas. Então, para eu secar ao sol, eu tenho que ter sol, altas temperaturas, tá? E a secagem artificial, que na produção comercial de sementes é a que é utilizada, né? A gente não vai produzir grandes áreas de sementes aí contando com o sol para fazer a secagem, e uma secagem que não pode ser uniforme, que não vai ser eficiente, que não vai ser rápida. Por quê? A gente viu que as sementes são higroscópicas. Eu posso secar a semente durante o dia, a semente fica ali exposta ali no terreiro, e à noite a gente vê que a temperatura diminui, a umidade relativa do ar aumenta e a semente, o que ela perdeu durante o dia, ela pode absorver durante a noite, né? Então não é uma secagem muito eficiente no caso de produções de semente de alta qualidade, tá? Aí a gente vem com a secagem artificial. A secagem artificial, ela pode ser dividida em duas maneiras, né? Quanto à exposição da massa de semente e quanto à movimentação. Bom, a exposição da massa de semente, a gente tem os secadores contínuos e intermitentes, né? Quer dizer que eu vou ter uma exposição de toda a massa, toda a semente de uma maneira contínua, né? Ou de uma maneira intermitente. Como assim contínua? Eu vou ter toda a massa de uma vez só exposta a uma temperatura única para todo mundo, né? Ou de maneira intermitente, que é aquela maneira onde que eu tenho câmaras de secagem e câmaras de repouso. Então parte vai estar numa câmara de secagem e parte vai estar numa câmara de repouso, tá? E quanto à movimentação? A movimentação, ela pode ser estacionário ou fluxo contínuo. Estacionário é quando eu tenho uma semente, a massa de semente ela fica parada, né? Tanto aqui na exposição intermitente ou na contínua, a semente ela fica parada, né? Sem nenhum tipo de movimentação da massa de semente. E também eu posso ter o fluxo contínuo, que é onde a gente tem de tempo em tempo a movimentação da massa de semente. Então notem que a gente tem alguns métodos que garantem maior uniformidade. Quando eu penso numa massa de semente que fica parada, né, eu penso que
pode ser que no interior daquela massa de sementes eu não vou ter uma secagem mais uniforme. Eu posso ter sementes mais úmidas no interior da massa, do silo, do secador, e sementes mais secas na parte ali onde que está mais em contato com altas temperaturas. Então, quanto maior a movimentação da massa de sementes, né, seja por câmaras de secagem ou de repouso, ou seja, pela movimentação, a gente vai ver através, por exemplo, de sistemas de canecas de elevadores, eu vou ter uma maior uniformidade da secagem. Quanto mais eu movimentar a massa de sementes e eu colocar toda a semente em contato de maneira mais uniforme com a fonte de calor, mais uniforme vai ser a minha secagem, tá? Então aqui rapidamente só falar da secagem natural. Utiliza como fonte de calor os raios solares e podem ser realizadas em terreiros, né, de chão batido, encerados de lona ou plástico, terreiro de alvenaria, acontece também muito em terreiros de asfalto, né, barcaças de madeira, ou outros, né? Então existem vários tipos de secagem, de exposição. Aqui a gente tem nessa foto aqui uma maneira até de preservar a umidade durante, por exemplo, preservar a exposição da semente durante a noite, onde aqui a gente coloca envolve, né? Fecha aqui uma lona plástica para que a semente não absorva a umidade durante a noite, né? Então existem várias maneiras de secagem natural, onde a gente não simplesmente coloca a semente no chão e deixa secar, tá? Então existem vários tipos que podem ser utilizados, tá? Então aqui secagem natural. Vantagem, aparentemente não exige conhecimento técnico, aparentemente, né? Porque a gente sabe que uma simples operação de colocar uma lona durante a noite, a gente já diminui ali aquela troca, né? A semente perdeu umidade durante o dia, durante a noite não colocou uma lona por cima, ela vai absorver tudo novamente, né? Então tem que ter um conhecimento realmente que a semente tem essa capacidade de secar, de absorver e de liberar umidade de acordo com o ambiente. As instalações são simples e mais baratas, utiliza fonte natural de energia. Nossas condições climáticas elas são favoráveis na maioria dos locais e na maioria da época de parte do ano. A gente tem aí condições de secagem favorável, né, com altas temperaturas, baixa precipitação, dependendo do local. Desvantagem é um processo lento, demanda tempo, a secagem depende das condições climáticas, exige muita mão de obra, porque você tem que estar mexendo, revolvendo ali aquela massa de sementes, e apresenta baixo rendimento. Então aqui a secagem artificial agora, a gente vai começar com essa secagem, que ela é feita em um secador, tá? E esse secador aqui, ele é um tipo mais simples, tá? É um secador que ele não requer a entrada de ar quente, né? Não requer o aquecimento do ar. Geralmente a maioria dos silos de armazenamento, só de armazenamento, são um silo de secagem artificial. Quando eles têm essa tubulação aqui, principalmente localizada aqui abaixo do silo, onde é possível entrar o ar. Então, só pela temperatura aqui do ambiente, o ar que vai entrar aqui é um ar mais quente, ele vai entrar. Aqui a gente tem uma chapa perfurada, né, no silo, que vai fazer com que, vai permitir que esse ar mais quente, que foi retirado aqui, dependendo da temperatura do dia, vai ser um ar quente que vai entrar. Esse ar quente vai passar pela massa de sementes e aqui ele sai um ar mais frio. Por quê? Porque ele perde a caloria secando, evaporando as sementes que estão mais úmidas, né, teoricamente aqui nessa câmara de secagem, tá? Então, é um ar forçado sem aquecimento. É um dos mais simples que a gente tem, né? Então, não tem aqui necessidade de ter o aquecimento artificial, de ter uma fonte de gás, de lenha, ou seja, algum equipamento para forçar o aquecimento do ar, né? É um ar que vai, esse aquecimento, essa temperatura vai depender das condições naturais. Então, esse ar vai passar por aqui, né? Aqui a gente tem um suporte metálico, vai ficar suspenso, e aí a gente tem essa base aqui que é uma chapa perfurada, o ar vai passar, vai perder caloria e vai secar a semente e vai sair aqui, ó,
tá? Por essa escotilha. Então é uma secagem artificial e a gente já vê alguns problemas aqui. Por exemplo, o ar que chega aqui, apesar de não ser um ar aquecido artificialmente, mas é um ar mais quente, então a gente já percebe que toda essa massa de sementes aqui mais próxima aqui, ó, ela vai ter um teor de água menor do que a que está aqui no meio e a que está aqui mais acima. Por quê? Porque como o ar ele vai perdendo a caloria, o poder calórico dele, o que vai acontecer? A semente aqui, ele já não vai conseguir secar a semente, como ele conseguiu aqui nessa primeira semente. Então, se não acontecer uma movimentação dessa massa de sementes, a gente vai ter uma secagem desuniforme. Eu posso ter aqui 3 até 4 teores de água diferentes numa mesma secagem, né? Então eu posso ter uma semente mais seca aqui, uma menos aqui no meio e assim por diante. Então a gente vê que a secagem ela não é tão eficiente e tão uniforme. Então aqui só para a gente ver como que seria isso aqui, seria aqui um silo. Geralmente os silos de armazenamento eles têm essa tubulação, essa entrada de ar aqui na base. Por quê? Porque é uma maneira de, mesmo no armazenamento, que aqui a gente não tem controle de temperatura nem de umidade, a gente controlar, né, artificialmente, de uma maneira mais simples, o teor de água e mantendo o teor de água aqui desse silo de armazenamento, tá? Aqui a gente já tem uma secagem artificial com aquecimento suplementar. Então, o que a gente observa? Que aqui a gente tem um ventilador que vai insuflar, né, a temperatura aqui, a gente vai ter uma fonte de calor. Geralmente a gente tem um aquecedor a gás, uma fornalha, e aí vai gerar o calor e esse ventilador vai insuflar esse ar quente, tá? Bom, esse ar quente vai entrar, como eu falei para vocês, o produto está aqui, isso aqui é uma massa de sementes, né? O fundo ele é perfurado para que o ar quente ele entre. E a gente vai observar aqui isso que eu falei para vocês. A gente vai ter faixas, zonas de umidade da semente, e a gente não tem essa uniformidade na secagem. A gente vai ter uma semente mais seca aqui, porque está em contato direto com o ar quente. Aqui a gente vai ter uma parte mais intermediária e aqui a gente vai ter uma semente mais úmida. Então, por isso que é importante quando eu falo para vocês que um secador mais eficiente é aquele secador que eu tenho algum tipo de movimentação dessa massa de sementes. Quer dizer que se eu tiver uma movimentação aqui, quando essa semente mais seca estiver num ponto mais ideal de umidade, eu posso movimentar e trazer essa semente mais úmida aqui para baixo. Aí sim eu tenho uma secagem mais eficiente, uma secagem mais uniforme, tá? Bom, aqui a gente tem também um secador artificial de ar quente forçado. Ele utiliza os dois elementos da secagem, a temperatura e a movimentação do ar. Esse aqui, a diferença é que nesse anterior aqui, ó, o ar ele só entrava por aqui. Tá? Então ele entra por aqui e ele vai subir e ele vai perder o seu poder aqui na hora que ele passa na massa de sementes, tá? Nesse outro aqui a gente acontece uma circulação, uma movimentação do ar. Então o ar ele entra quente aqui e ele circula pela uma base, uma coluna aqui, ó. Essa coluna aqui, ó, é uma coluna onde a gente tem a massa de sementes. Então ele não fica só aqui embaixo, ele vai circular e vai, aqui é tudo aerado, né, tem perfurações, e ele vai circular, ele vai subir e vai secar desde essa semente que está aqui mais em cima, a que está no meio e assim por diante. Então por isso que a gente chama de movimentação do ar quente. Então já é mais eficiente do que os anteriores, porque a gente tem uma coluna aqui com a massa de sementes e esse ar ele não fica só aqui embaixo, ele vai circular. Como aqui é tudo perfurado, ele vai passar pela massa de sementes, que é uma massa que a gente vai conseguir uma uniformidade maior agora de secagem. E aqui ele, como ele perde, né, o seu poder, agora ele sai aqui um ar mais frio, tá? Então essa é a circulação. Então esse tipo de secador, ele utiliza tanto a temperatura como a movimentação do ar, tá? Bom, esse aqui a gente já falou, né? São secadores estacionários. Quando eu falo estacionário, quer dizer que a massa de semente ela fica estacionada realmente, né? Então eu não tenho movimentação. Então esse aqui no caso, o ventilador, ele vai entrar o ar quente aqui,
tá? O fundo falso, porque vai permitir a passagem desse ar quente, e aqui a saída do ar. Então a gente vê que não tem movimentação, aqui a gente tem uma camada mais seca, uma frente de secagem, aqui a gente tem uma camada mais úmida. É um secador do tipo estacionário, tá? Mais uma vez aqui mostrando para vocês um secador de estacionário, de fundo plano, porque a gente tem aqui a entrada do aquecimento, o ar quente passa pela massa de sementes e aqui ele sai, tá? Então a gente tem aqui uma semente mais seca, uma semente mais úmida em cima. Então a secagem não é tão uniforme, tá? Mais uma vez aqui mostrando para vocês silos de secagem estacionária de sementes. Então secagem estacionária onde a semente ela não tem movimentação da massa de sementes. Então a gente não tem uma secagem tão uniforme. Aqui a gente já tem um outro tipo, né, que é o secador, ele é estacionário, mas ele é radial, tá? Então ele já é um pouco mais eficiente, por quê? Porque a massa de sementes, o ar quente, ele não vai ser insuflado só aqui embaixo, né, nesse fundo plano, como foi no anterior. Ele vai passar pelo um ducto de ar, e aí como o ar vai passar aqui, frente aqui a essas duas camadas, né, de semente, então a gente tem uma maior eficiência. Então a gente consegue, porque a camada de sementes aqui, da massa de sementes, ela é mais estreita. Então a gente consegue ter uma secagem um pouco mais eficiente e mais uniforme, tá? Bom, aqui também um secador contínuo, onde a gente tem as sementes se movimentam constantemente enquanto recebem o ar quente. Essa semente aqui, esse secador, como ele é contínuo, acontece que a temperatura de secagem depende da finalidade, né, e também da umidade que a semente entrou no secador. E é um secador onde a gente tem uma movimentação agora, tanto do ar quanto da massa de sementes, tá? Aqui é um secador contínuo, a gente tem o ar quente aquecido, aqui a gente tem a saturação do ar, porque o ar já perdeu aqui seu poder calorífico, e a semente ela vai movimentando aqui por dentro, tá? Ela tem uma movimentação dessa semente, dessa massa de sementes, por isso que eu consigo uma secagem mais uniforme, porque eu tenho movimentação, eu tenho a circulação do ar quente e eu tenho a movimentação também da massa de sementes, tá? Bom, aqui a gente tem uma secagem contínua, secada contínua, como o próprio nome sugere, é quando o produto possui uma entrada contínua no secador. No entanto, seu contato com o fluxo de ar quente pode ser constante ou não. O ar poderá ser uma mistura de ar ambiente com ar aquecido, né? Aqui no caso a gente tem uma fornalha, essa fornalha então vai insuflar, né, com um sistema de ventilador, vai insuflar o ar quente. Esse ar quente ele vai circular aqui, tá? E aqui a gente tem a movimentação da massa de sementes. Então a gente tem aqui uma câmara de resfriamento, uma câmara de secagem e uma câmara de secagem adaptada. Então o que eu tenho aqui? Dependendo eu vou acompanhando aqui ao teor de água da massa de sementes e eu coloco na câmara de resfriamento ou na câmara de secagem, tá? Bom, isso aqui geralmente é feito por um sistema de elevadores de caneca, que eu vou mostrar daqui a pouco para vocês, um sistema de elevação das sementes, onde aqui a semente ela tá na câmara de resfriamento, o ar quente sobe, seca, e essa massa de sementes ela vai caindo por cada uma dessas câmaras, tá? E aqui a semente sai seca. Então aqui a entrada da semente úmida é feita aqui por cima, né? Ela passa por essa câmara de adaptação, depois passa para uma câmara de secagem com a temperatura mais elevada, né? Que aqui a gente tem, ó, aqui, tá vendo? Que a gente tem um fechamento do ar quente, tá? Então esse ar quente aqui dessa de adaptação vai ser um ar que vai ficar circulando. Quando eu quiser aqui aumentar a temperatura, vou abrir aqui essa abertura aqui. No mais, eu vou concentrar o ar quente aqui na câmara de secagem, onde eu tenho que ter uma secagem da semente. A semente secou, ela desce para a câmara de resfriamento e aqui ela sai seca, tá? Então a gente vê que existe uma movimentação do ar quente e a movimentação também da massa de sementes. Bom, os secadores intermitentes, esse modelo respeita as fases de secagem da semente. Foi o que eu falei para vocês. Um secador intermitente, ele respeita a fase 1,
que é uma secagem rápida, na câmara de secagem. E a fase 2, que é a fase mais lenta, uma fase de descanso. Então, ele vai ter uma câmara de secagem e uma câmara de descanso. Notem que esse anterior aqui, ele não tem, apesar de ele ter uma câmara de adaptação, uma câmara de secagem e uma de resfriamento, e aqui já sai a semente seca, a secagem ela é contínua. Então, a semente ela não volta aqui para secar novamente, não. Ela já vem, seca, apesar de ter câmeras diferentes, ela já vem uma linha só. Semente úmida entra e sai. Aqui, por isso que é chamado de secagem contínua. Aqui no intermitente, não, a gente vai, ora a semente vai estar na câmara de secagem, ora ela vai estar em descanso, tá? Por isso que é chamado de secador intermitente, tá? O produto é submetido à secagem alternada, né? Várias vezes. Ora ela está na secagem, ora ela está no descanso, tá? A temperatura de secagem é uma e a temperatura de descanso é outra. Então, por isso que é chamado de secador intermitente. Bom, como que a gente faz isso aqui? Então, a gente tem uma câmara aqui, ó, de repouso e uma câmara de secagem. Aqui um duto de ar quente, né? Aqui o ventilador, jogar o ar quente aqui. Então, a semente, ela tá aqui, ó, nessa câmara de secagem. O que vai acontecer? Temperatura mais elevada, uma temperatura que vai fazer com que a água que está no interior, na parte mais externa da semente, ela seja evaporada, né? Bom, já sequei toda a água que está na parte externa. Só tem água agora na parte interna. E a gente sabe que essa movimentação é lenta. Não adianta eu deixar a semente aqui em alta temperatura, numa temperatura que ela não vai secar. Eu preciso de um tempo para que a água se movimente. O que vai acontecer? Essa semente vai se movimentar agora por um elevador, sistema de canequinha, correia e canequinha, vai subir essa semente simultaneamente como aqui está liberando o espaço nessa câmara de secagem, aqui estava repousando, desce, cai, e aqui estava secando, vem agora para o repouso. Por isso que é secador intermitente, eu vou alternando. Bom, essa que estava aqui em repouso, a água já movimentou e já está na parte mais externa da semente. Já posso secar. E essa agora vai repousar para que haja a movimentação. Isso vai acontecendo alternadamente até que eu atinja o teor de água que eu preciso, 13, 12%, tá? Professora, como é que eu vou fazer isso? Como é que só de olhar tempo, como é que eu vou controlar tanto no secador contínuo quanto no secador intermitente? Como que eu vou controlar esse teor de água? Existem vários pontos de coleta, tá? Em cada secador existem vários dutos, pontos, orifícios. Existem secadores que já tem até a coleta automática, que você regula, ó, a cada meia hora eu quero uma coleta de semente. Então existem vários pontos aqui onde eu posso fazer automaticamente ou de uma maneira mais simples, né? Enfiar aqui um calador, um amostrador e retirar uma amostra de sementes. Aí eu tenho, claro, na minha UBS, eu tenho um determinador de umidade, eu já leio a umidade da semente, tá? Faço várias amostras, né? Por exemplo, aqui, ó, eu quero saber se eu já atingi, se eu já estabilizou. Eu não estou conseguindo mais reduzir o teor de água dessa semente. Por quê? Porque a semente, a água ainda está movimentando para a parte mais externa. Então, estabilizou, não consigo mais reduzir. Então, está na hora de colocar ela em repouso. Coloco ela em repouso e desço aqui está, vai em repouso para secagem. Então, eu vou acompanhando isso, cada UBS, né, cada RT tem um protocolo, cada espécie, a cada tantos minutos, a cada meia hora, a cada hora, dependendo da fase de secagem. A gente vai retirando uma amostra e fazendo o teor de água até que eu consiga ali o teor de água na maioria da massa de sementes, tá? Bom, aqui um outro modelo, só um esquema mostrando para vocês, um secador intermitente, a gente tem a câmara de secagem, né? Aqui a gente tem a câmara de descanso, então aqui a gente tem um ventilador. Notem que aqui está invertido, né? Geralmente a parte de secagem é embaixo, né? Mas aqui a gente tem a fornalha, vai insuflar ar quente aqui. Por meio desse ventilador, o ar quente vai passar por aqui, né? Aqui a gente tem a câmara de secagem e essa semente aqui, ela vai estar aqui
em contato com ar quente e vai secar, tá? Essa aqui está em descanso, vai cair, subir pelo sistema de elevador e assim intermitentemente, tá? Então aqui secador intermitente, geralmente tem aqui, esse aqui é fornalha de fogo direto. Quando o secador ele é de fornalha, né, geralmente o pessoal aproveita também os restos de cultura, sabugo, palha, para alimentar a fornalha, tá? Mas existem os mais modernos, hoje é feito esse ar quente é feito com fornalhas ou com fornos a gás, tá bom? Ou até elétricos, né? Então aqui a gente tem vários modelos. Aqui que foi quando eu falei para vocês desse elevador de canecos aqui, ó, como é que eu consigo, né? Aqui elevador de canecos é uma corrente, várias canequinhas, e aí vai enchendo as canequinhas e subindo aqui a semente na torre para colocar na câmara de repouso, tá? Aqui a foto de um secador intermitente automatizado, né? Então ele já sobe, desce, despeja aqui a coluna de sementes de uma câmara para outra, tudo de maneira automatizada. Aqui também, tá vendo? A gente nota que a gente sempre tem uma torre, né? Essa torre é por onde acontece o elevador das sementes. As sementes caem, né, na câmara de repouso ou na câmara de secagem, sempre movimentando. Então, a gente observa que esse secador intermitente, ele é um dos melhores, porque além de a gente ter a movimentação da massa de sementes, a gente tem as duas câmaras, né, a de repouso e de secagem, que respeita as fases de secagem 1 e 2, tá? Tá, aqui mais uma vez só para mostrar para vocês realmente, mais um outro esquema, fornalha, a câmara de secagem, essa aqui é a câmara de secagem embaixo, a câmara aqui onde a gente tem a equalização, o repouso das sementes, né, a entrada da semente. Então caiu a semente aqui e aí a gente tem essa movimentação, tá? Então o secador intermitente, a semente permanece em exposição a ar aquecido na câmara de secagem em intervalos regulares de tempo, intercalados por períodos sem exposição. Tem uma maior rapidez e uniformidade de secagem. Vista lateral de um secador intermitente, entrada de fonte de calor, ar quente e seco, né? Aqui a gente tem a câmara de secagem, aqui a gente tem a câmara de equalização ou câmara de repouso, e aqui a saída do ar saturado, né? Existem também secadores em espigas, tá, gente? Lá na Embrapa a gente vê o secador em espiga, é um secador mais rústico, não há tanta movimentação, e a gente tem a necessidade, e a gente consegue colocar temperaturas mais elevadas quando a gente seca o milho em espigas, tá? Geralmente, na UBS, onde que fica o secador? Geralmente o secador, a gente fala primeiro aqui na aula, mas é um segundo processo na UBS. Geralmente, na UBS, a semente ela chega, entra pela moega e acontece uma pré-limpeza, onde são retiradas essas partes mais grosseiras, né, da semente que chega do campo. Porque se a gente pensa que a gente está gastando tempo, energia para secar a semente, então se a semente ela chega muito suja, com resto de cultura, folha, então você vai estar gastando tempo, espaço, energia para estar secando algo que vai ser descartado lá na frente. Então geralmente a gente faz uma pré-limpeza, retira esse material mais grosseiro para depois secar a semente, e na verdade aqui foi armazenado, mas na verdade a gente tem toda a fase de beneficiamento, que a gente vai ver agora na parte a seguir. Bom, agora a gente já falou sobre a secagem, né? E agora a gente segue com a semente. Na verdade, a semente ela vai seguindo uma linha aqui de produção. Ela foi produzida no campo, foi colhida, depois ela foi secada, né? Então a gente fez aí ajuste da teor de água. E agora a semente ela já está no teor de água que ela pode seguir na linha de beneficiamento. Por que a semente ela deve ser seca antes do beneficiamento? A gente vai ver que o beneficiamento é uma série de atividades, de etapas, onde a semente ela vai passar.
de equipamentos. Então a gente vai ver que a semente ela vai cair de elevador, ela vai subir elevador, ela vai passar por um sistema de peneiras, sistemas de trilhas, e a semente, se ela não estiver no teor de água adequado, ela pode trincar, ela pode amassar, né? Então principalmente amassar, porque se ela tiver com teor de água acima do ideal, ela vai sofrer algum tipo de dano mecânico e isso vai reduzir a capacidade de germinação daquele lote de sementes. Então agora que a gente já secou a semente já está no teor de água agora ideal, tanto para beneficiamento e também para o armazenamento, agora a gente vai beneficiar a semente. O beneficiamento, então, ele é feito numa unidade de beneficiamento de sementes que a gente chama de UBS. Então, sempre que eu falar UBS, é a unidade de beneficiamento de sementes. A qualidade do lote de sementes, ela é finalmente consolidada após o seu beneficiamento, que compreende todas as etapas pelas quais as sementes passam até ficarem prontas para a semeadura. Então, o beneficiamento dos lotes de sementes ocorre na unidade de beneficiamento de sementes, chamada comumente de UBS. O que é o beneficiamento? É um conjunto de operações visando melhorar ou aprimorar as características de um lote de semente. Notem que no conceito de beneficiamento, a gente vai passar a semente por operações que vão aprimorar ou melhorar um lote de sementes, tá? A qualidade da semente, ela já foi determinada no campo. Não tem como eu melhorar a qualidade da semente no beneficiamento da semente, tá? Bom, então, como que eu vou determinar a qualidade da semente? Se eu produzir bem, se eu controlei pragas, doenças, daninhas, se eu colhi no momento ideal, se eu sequei corretamente. Agora, no beneficiamento, eu tenho a oportunidade, através dessas operações, de melhorar o lote, o todo, todo o lote de sementes. Como? Bom, eu tenho a oportunidade de eliminar as impurezas, de eliminar sementes de outras espécies e outras cultivares, de eliminar sementes com características indesejáveis, sementes xoxas, sementes verdes, sementes atacadas, sementes quebradas, né? Separação de frações mais uniformes. Então eu consigo melhorar o todo através da eliminação do que eu não quero, tá? Então, por exemplo, a capacidade de germinação de uma semente, ela foi determinada lá no campo. Mas se eu tenho um lote onde eu tenho ali 25% que é impureza, 25% que é semente xoxa, 25% que é semente que eu sei que teve problema, que não vai germinar na formação, se eu deixar essa semente no lote, isso vai interferir na minha análise, na minha porcentagem final de germinação. Se eu retirar isso para fora, eu vou ter uma semente mais pura, uma semente mais uniforme, onde eu consigo um melhor resultado na germinação, tá? Então, o que acontece no beneficiamento? Eu tenho uma última oportunidade de melhorar o lote, tá? Tirando tudo que eu não quero. Sementes de outras espécies, contaminações, semente quebrada, semente muito pequena, né? Porque a gente sabe que quanto maior a semente, maior o vigor. Então, eu retirando tudo isso que eu não quero, no beneficiamento eu consigo melhorar sim um lote de sementes. Então são uma série de operações, tá? Que a semente ela vai passar, principalmente retirar o que eu não quero. Então a semente aqui ela é colhida, debulhada, descascada, seca. E o que eu vou tirar? Material inerte, semente silvestre comum, semente silvestre nociva, semente de outras espécies, sementes deterioradas, sementes de outros cultivares, sementes fora do padrão, muito pequena, por exemplo, semente danificada por ataque de pragas, doenças, enfim. O que eu vou ter depois que eu tiro tudo isso aqui? Eu vou ter uma semente para comercialização limpa, classificada, tratada, embalada e analisada, tá? Então é isso que eu tenho, essa oportunidade que eu tenho durante o beneficiamento de retirar tudo que pode atrapalhar no meu lote de sementes, tá? Bom, as bases da separação, como que eu vou separar?
né? O que eu quero do que eu não quero. Então, os princípios básicos são tamanho, largura, espessura, comprimento, forma, peso, textura do tegumento ou do pericarpo, cor. A gente tem hoje equipamentos no UBS que separa até por cor, né? Uma semente esverdeada, uma semente muito marrom, porque passou do ponto, a semente que está danificada. Então, eu consigo separar por cor, afinidade por líquidos e condutividade elétrica. Então, as bases, a primeira máquina, né, que a gente vê lá na UBS é uma máquina de limpeza. Essas máquinas são sistemas de peneiras, né, que vão tirar por determinação de tamanho, né, a gente tira aqui por esses conjuntos de peneiras. Eu tenho um padrão, por exemplo, um grão, uma semente de milho, eu tenho um padrão. Da minha cultivar, por exemplo, eu sei se ela é mais arredondada, se ela é mais alongada. Então eu vou escolher um conjunto de peneiras onde tudo que for pequeno, matéria estranha, fragmento, semente quebrada, poeira, tudo vai ser retirado nessa máquina aqui de limpeza, né? Na verdade, a gente chama essa aqui de uma máquina de pré-limpeza, né? A gente faz até essa pré-limpeza antes da secagem, porque eu não quero secar poeira, não quero secar bandinha de semente, eu não quero secar outras coisas, não vou perder tempo, energia, espaço para secar isso. Então a gente faz essa pré-limpeza retirando todas essas impurezas, tá? Essa máquina de pré-limpeza é um sistema de peneiras. Esse conjunto de peneiras, esse kit de peneiras, eu vou escolher de acordo com a minha cultivar, às vezes até pela cultivar, mas de acordo com a minha espécie, se é milho, se é soja, se é feijão, se é sorgo. Eu tenho um kit de peneiras específico, né, que vai ali reter a minha semente de interesse e o resto ela vai retirar. Existe também um sistema de ventilação para tirar impurezas leves por cima, né? Palha, folhagem, vai ser insuflado aqui para fora, e a gente tem também aqui embaixo a impurezas pesadas, que sai pedras, torrões, etc, tá? Então aqui é a máquina de pré-limpeza. Então a máquina de pré-limpeza é um sistema de peneiras e ar, né? Onde a gente vai ter a separação do que a gente quer, que é a semente, de impurezas leves e impurezas pesadas, tá? A gente tem também uma mesa, né? Essa mesa é a mesa chamada densimétrica ou de gravidade, onde ela também vai ter um ar, vai ser insuflado um ar aqui embaixo, né? E a semente ela vai trepidar, por isso que é chamada de gravidade. E a gente tem aqui os canais, tá? Então a gente tem a plataforma e aqui a gente tem a separação da semente pesada, média e leve. Então, por conta da densidade, do peso da semente, ela vai ser separada em pesada, média e leve. Dependendo do material que você alimenta aqui, pode vir aqui junto com a pesada pedra, pode vir bandinhas na leve, e geralmente na canaleta média, que é a semente alvo que a gente quer, a semente de tamanho ideal, a semente legal que a gente quer, tá? Mas isso aqui vai depender do material que você vai alimentar, da característica, se está muito suja, se está muito limpa, se está quebrada, enfim. Então o RT lá, ele tem que operar e fazer aqui essas canaletas aqui de acordo com o que ele está verificando. Está verificando que aqui em cima está ficando muita semente boa, né? Então ele vai diminuir aqui a canaleta aqui para ficar essa parte do meio com a semente que ele quer, né? Então aqui está ficando muita coisa boa, tá vindo aqui para essa parte leve, que não é apenas impureza leve, né? Então ele vai ajustar essas canaletas aqui, tá bom? Bom, como eu falei para vocês, dependendo da natureza da espécie que você está beneficiando, a gente tem vários equipamentos, né? Então tem equipamentos, por exemplo, para sementes de couve-flor, são sementes arredondadas. Então a gente tem esses sistemas aqui, ó, onde a gente vai separando sementes mais arredondadas e sementes menos arredondadas. Como eu comentei, o beneficiamento ele serve não apenas para tirar o que eu não quero, impureza, torrão, pedra, mas também para classificar, né? Hoje em dia é uma tendência muito forte no mercado a gente comercializar sementes por número e a classificação mais exata possível para facilitar a semeadura, né? Então uma semente mais redonda com semente mais redonda, uma semente mais alongada com a semente mais alongada. No caso do milho, a gente tem a classificação, né?
Então a gente vê lá se é uma semente mais alongada, se é uma semente mais redonda, se é uma semente chata, tá? Por quê? Porque isso facilita lá o produtor na hora de escolher o sistema dele de discos para fazer a semeadura e ter uma semeadura mais uniforme, tá? Então quanto mais a gente conseguir separar por formato, por forma, né, por formato, por tamanho, né, melhor para a comercialização daquela semente. Bom, eu tenho aqui um link do YouTube que vocês vão ver toda essa parte de classificação, já que a gente não pôde ir no OBS, eu espero que vocês assistam aqui, tá? Bom, então a gente tem aqui um esquema bem simples, né, da recepção. A gente faz uma pré-limpeza, ou uma limpeza, né, dependendo de como o material chega para você do campo, às vezes chega muito sujo, né, então a gente já faz uma pré-limpeza, uma limpeza. A secagem, já ajusta a secagem no secador, né, depois que faz a secagem, a gente vai para a classificação. Mas qual tipo de classificação? Vai depender do seu material. Tem material, como eu falei, que um milho ele pode ser classificado por tamanho, por forma, né? Tem material que só é classificado por tamanho de semente, semente maior, semente menor. Tem material que é classificado por cor, né? Então assim, vai depender do seu material, a classificação que o mercado exige, né? Vai depender também do sistema de semeadura, a classificação que você precisa, tá? Depois que acontece toda a classificação, geralmente a classificação é feita por sistemas de peso ou sistemas de peneiras, né? Aí a semente ela passa por tratamento, tá? Que hoje em dia quase que tem um tratamento obrigatório, né? Quase todas as empresas fazem esse tratamento industrial básico, né? Que é com inseticida e fungicida e com a coloração. A gente já falou sobre isso nos seminários. A semente passa para a embalagem, pode ser imediatamente transportada ou segue para a câmara fria para o armazenamento, tá? Então essas são as etapas do beneficiamento: recepção, pré-limpeza, limpeza, classificação, tratamento químico e acondicionamento, que seria a embalagem. É importante na recepção dos lotes, eles devem estar caracterizados com o nome do produtor, a procedência, né, o lote, a quantidade, data, espécie, umidade, né? Essa umidade, quando a gente recebe o lote de sementes, a primeira coisa que a gente anota é a umidade, para que a gente possa verificar como será feita a secagem artificial. A pureza, né? Porque se for um material que está muito sujo, a gente vai agora determinar quais são as etapas para a gente fazer essa limpeza, né? O beneficiamento e a viabilidade. Aqui algumas fotos quando o material chega do campo, né? Despeja ali na moega. As etapas do beneficiamento. Na pré-limpeza, facilidade de pesagem, redução do volume em armazenar, facilidade de transporte de elevadores, facilidade de operação das máquinas subsequentes, melhores condições de armazenamento e regulador de fluxo, tá? E além de reduzir também a poeira na UBS. Aqui uma máquina de pré-limpeza, como eu falei para vocês, aqui é um sistema de peneiras, né? Então vai oscilando e vai peneirando mesmo com uma aeração para a gente facilitar a retirada de purezas leves. Aqui, como eu falei para vocês, largura, espessura e peso. Então a gente tem peneiras de crivos circulares, diâmetro de crivo, né? Então aqui vai depender. Então, por que eu tenho esse tipo de peneira? Aqui é a classificação quanto à espessura e aqui é a classificação quanto à largura. Então, dependendo do seu material, a gente escolhe esse conjunto de peneiras para classificar, para ter um material mais homogêneo possível, tá? Como eu falei para vocês, classificação de peneiras. Cada uma dessas entradas aqui são peneiras diferentes, onde eu vou reter aqui em cada uma dessas peneiras as sementes mais próximas, né? Então, vou ter lotes de sementes mais uniformes. A mesa, como eu falei para vocês, né, gravitacional densimétrica, onde o RT ele vai separando as sementes mais leves, sementes mais pesadas, né, por densidade. Separador espiral, separação pela forma, né? Por que separador espiral? Uma semente mais redondinha, ela corre mais, ela tem essa facilidade de rolar aqui por esse sistema espiral. Então, uma semente mais redonda, ela vai ser coletada mais abaixo. Uma semente que não é tão redonda, ela não consegue circular e correr todo esse sistema de espiral. Então, ela fica retida numa canaleta mais aqui acima. Então, por essa diferença do formato arredondado,
a gente consegue separar sementes mais arredondadas ou não. Isso acontece muito em semente de soja, tá? Aqui, ó, separador espiral pela forma. Então, a semente mais redonda, ela consegue percorrer rapidamente aqui esse sistema, aqui essa espiral. Sementes menos arredondadas não conseguem. Aqui o tratamento químico, né? A gente já viu um seminário sobre tratamento químico, então não vou falar muito, né? A gente tem um seminário lá no link no portal. É feito geralmente com corantes para ter uma cor chamativa e mostrar que aquele material foi tratado quimicamente e está impróprio para o consumo. Bom, as etapas do beneficiamento: transportadores de sementes, elevadores de caçamba, correias transportadoras, transportadores vibratórios de parafuso, empilhadeiras, transportadores pneumáticos e transportadores de corrente. Aqui é feito o acondicionamento, né, em sacadoras automáticas que já pesam e ensacam o material que foi tratado. Bom, quanto ao controle da qualidade do beneficiamento, é necessário, a gente viu que é um ambiente que necessita de limpeza e regulagem das máquinas, conhecer as características de cada equipamento e de cada espécie. É um ambiente que a semente está em intenso movimento, trepidação, passa por semente, passa por peneiras, passa por espirais, por várias máquinas. Então, se ela não estiver realmente no teor de água adequado, pode sofrer dano mecânico, e a gente tem que ter um bom planejamento da capacidade da UBS. Bom, então a aula de secagem e beneficiamento, a gente fica por aqui, e qualquer dúvida é só nos chamar pelo WhatsApp. Obrigada.